Gente, bom dia a todos. Obrigada pela presença pontual de quem está aqui. Bom, a gente tem muita coisa para discutir, então a gente vai começar já. Estamos 5 minutos já um pouquinho atrasados. Bom, agora a gente vai tratar do compartilhamento de informações e documentos e fomento às ações de reparação por danos concorrenciais. O foco do nosso painel é tratar especificamente do contexto da Resolução 21 do CAD, que foi publicada já há quase um ano, e ainda existem muitas dúvidas e controvérsias sobre como ela vai ser aplicada, em que ela altera os procedimentos que o CAD já adotava, e a gente vai tentar abordar essas questões aqui nesse painel. Agradeço muito a presença de todos os panelistas, não só a presença, mas todo o trabalho e esforço de preparação desse painel. Nós tivemos trocas de vários e-mails, tivemos calls, reuniões, então realmente foi um esforço muito grande de todos vocês. Hoje nós teremos aqui Rodrigo Belon Fernandes, que é graduado pela USP, com pós-graduação em Direito Público pela UNB e pós-graduação em Gestão Pública pela FGV. Ele é procurador na Procuradoria Federal Especializada junto ao CAD há aproximadamente 6 anos, onde já assumiu o posto de coordenador-geral de estudos e pareceres e atualmente é procurador adjunto. Teremos também o professor Flávio Yarcha, do escritório Yarcha e Camargo e professor titular de Direito Processual Civil da USP. Professor Yarcha é graduado, mestre e doutor pela USP, onde também obteve o título de livre docente e titular da cadeira. Temos também Henrique Cornelissen, do Hout Hof, de Amsterdã. Ele é especializado em contencioso concorrencial, com foco em ações follow-on em casos de cartéis. Ele e o escritório dele atuam em vários dos principais casos de ação de reparação civil no âmbito da Holanda e da Europa, então tem bastante experiência para compartilhar aqui com a gente. E temos também Paula Ribeiro, advogada antitruste do Tozini Freire. Antes de assumir e de ingressar na área antitruste, Paula já trabalhava por mais de 10 anos em contencioso civil, especialmente em foco em ações de reparação. E a Paula também é coordenadora do Comitê de Contencioso do IBRAC. Bom, então, sem mais delongas, a gente vai começar a nossa apresentação. Nós separamos aqui 4 tópicos para discutir com vocês. Nós vamos começar com a apresentação do Rodrigo Belon, que vai tratar para a gente um pouquinho sobre o contexto da Resolução 21, por que ela foi editada, em que ela altera os procedimentos do CAD, e vai trazer também para a gente um pouquinho mais de informação sobre a Portaria 869, que foi publicada pelo CAD essa semana. Em seguida, nós vamos ter a apresentação do Rick Cornelissen, que vai tratar para a gente também sobre esses mesmos temas, mas sobre a perspectiva da União Europeia, especificamente em relação à Diretiva 2014/104. E depois, considerando o que foi apresentado pelo Rodrigo em relação ao Brasil, o que foi apresentado pelo Rick em relação à Europa, a Paula vai trazer para a gente um sumário de, afinal, quais são as dúvidas, quais são as controvérsias que a gente ainda tem aqui no Brasil. E, para finalizar, teremos o professor Yarcha trazendo uma perspectiva sobre a ótica do processo civil, em que essa questão de acesso aos documentos influencia ou não a atuação das partes no processo civil, se existem outras formas de obter acesso à informação que não através da disponibilização direta pela autoridade concorrencial. Enfim, vamos tentar ter um pouco de debates ao longo da apresentação e também reservar alguns minutos ao final para perguntas da plateia. Então, passo a palavra para Rodrigo Belon. Obrigado, Karen. Bom dia a todos. Primeiro, fazendo um agradecimento protocolar ao IBRAC pela organização do evento, na pessoa do Márcio e da Leonor, e agradecer o convite da Karen, que propôs esse painel e também me convidou. Para mim, eu fico envaidecido sempre em poder falar para a comunidade antitruste. Eu entendo que esse é o canal melhor de comunicação para a gente cristalizar a política pública que é feita no CAD. Bom, indo diretamente para o ponto, eu acho que existe um razoável consenso entre nós do atual status do Private Enforcement no Brasil. A gente sabe que ele é residual, a gente percebe que ele ainda demanda muito movimento para crescer e robustecer. Nós conseguimos mapear isso a partir do estudo feito pela Superintendência Geral na nota técnica 24/2016, quais seriam os principais obstáculos à cristalização ou a um crescimento do Private Enforcement e como isso poderia balancear ou, de certa forma, impactar no Public Enforcement gerado pelo CAD.
os principais fatores, né? A nossa ausência de cultura reivindicatória, custo dessas ações civis, morosidade do Poder Judiciário, as questões relacionadas ao prazo prescricional e ao início do termo aquó, a dificuldade de obtenção de evidências de conduta e a dificuldade de análise econômica. Essa nota técnica da superintendência, que acabou originando, 2 anos depois da resolução 21, ela já havia endereçado os problemas e, se você for olhar de uma forma macro, a gente está, tanto a resolução 21 como o projeto de lei 11.275 de 2018, que está tramitando na Câmara dos Deputados, já endereça algumas das questões, se não quase todas, né? Seja a questão de responsabilidade dos colaboradores, a revisão dos prazos prescricionais com relação a essas ações e o próprio valor probante da decisão do CAD. Então, eu acho que, mais ou menos, essa é uma informação que todo mundo conhece, eu disse só para nivelar e contextualizar. Nós vamos falar, principalmente, que é o objeto do painel, sobre acesso de a informações e documentos. O que a Resolução 21 fala? E talvez esse foi o grande impasse causado ontem no nosso briefing de discussão. Ela reseta uma chave, ela torna público todos os documentos. Essa é a main idea da política que se quer desenhar. O problema não é se os documentos são públicos ou não. A questão que se põe é quando eles serão publicizáveis. Claro que há uma ressalva a ser feita, e essa ressalva é o nosso blacklist, que está estabelecido no artigo 2º da Resolução 21. Em princípio, e eu acho que eu vou já deixar isso de antemão bem claro, para não causar lágrimas, suadouro, desespero, caos e fuga em massa da plateia, quando nós estamos falando de blacklist, nós estamos falando dos documentos autoincriminatórios e informações sensíveis dos colaboradores. Por quê? Porque nós sabemos que são esses que dão arrimo ao próprio programa de leniência e ao Public Enforcement do CAD. Então, a gente sabe que, se você disponibilizar esse tipo de documento em algum momento, você tem o potencial real de quebrar a cadeia de incentivos que vai levar a uma colaboração e, provavelmente, você vai perder o Public Enforcement e, por consequência, o Private Enforcement. O que vem, de novo, de 2016 para agora? Na terça-feira foi publicada uma portaria que nós havíamos já discutido internamente, junto à presidência, e revisado na semana passada, e ela basicamente estabelece 3 critérios, 3 tracks em que a gente poderia operacionalizar. Lembrando, a portaria é operacional. A portaria não está inovando em nada o que é falado no regimento interno do CAD, especialmente no seu artigo 207, parágrafo 1º, não está mudando nada que foi falado na lei, nem nada que se fala na resolução. Nós criamos 3 linhas de atuação, e aí eu coloquei num organograma para ficar mais intuitivo para vocês acompanharem. A ideia é, no momento do julgamento, e para os documentos que foram trazidos em sede de instrução do processo administrativo sancionador, o conselheiro que está relatando o caso e que provavelmente apresentaria um voto vista, enfim, aquele que se propõe a fazer uma decisão, vai apresentar uma proposta de abertura de determinados documentos que ele entende que são os documentos aptos à formação do convencimento dele sobre aquela conduta ilícita. Feita essa proposta, lembre-se, nós estamos falando de proposta, nós não estamos falando de abertura já no voto, nós estamos falando de proposta. Feita a proposta, e uma vez aprovada na decisão pelo tribunal, nós teremos no prazo dos embargos a possibilidade de um contraditório daqueles que possam ser impactados, de forma que eles tragam as informações que entendem pertinentes para a não abertura desse processo. Então, nós estamos preservando pelo menos uma fase de contraditório. Este é o primeiro fluxograma, é a regra básica. A segunda regra é uma regra mais, não vou dizer mais complexa, mas ela é uma regra mais crítica do ponto de vista de enforcement da policy. É o disclosure do documento antes do julgamento, o que a gente chama de pedido excepcional, né, de concessão de acesso. Isso pode acontecer tanto na superintendência durante o processo de investigação, quanto no gabinete do conselheiro relator ou do revisor durante o ato de julgamento, ou o processo de julgamento como um todo. Neste caso, a gente estabeleceu pela portaria, ou melhor, o CAD estabeleceu em portaria, que deverá ser dada a abertura de um contraditório antes de qualquer decisão e que a decisão será tomada por deliberação do tribunal. Salvo se o processo estiver, óbvio, na superintendência geral. Neste caso, as próprias superintendências decidem.
Eu, particularmente, e aí eu faço um disclaimer para dizer que é a minha opinião, acho muito improvável que na fase de instrução ainda, a superintendência se sinta confortável em abrir documentos. Mas é uma possibilidade que a gente colocou em tese, porque ela pode acontecer. Este é o segundo ponto. O último track é o que todo mundo se perguntou quando a resolução foi editada. O que a gente faz com o nosso passivo estoque? Mapeando lá pela Procuradoria, a gente identificou potencialmente no prazo prescricional mais ou menos 60 processos administrativos sancionadores. Então, o que a gente faria com esse estoque? Como a gente endereçaria ele, sendo que já houve uma decisão e esgotamento da jurisdição pelo tribunal? A ideia é submeter um pedido paralelo, endereçado à presidência, que encaminharia ao gabinete do relator, se o relator ainda estivesse em mandato, se não, seria tido pela presidência. Haveria um contraditório, uma instrução à necessidade de abertura não dos documentos, e a partir daí a gente teria uma decisão do tribunal. Esta é a ideia. Então a gente está mantendo um contraditório em todas as situações, mas está se propondo a abrir. Bom, agora eu vou passar para a fase em que eu faço algum disclaimer de opinião própria, que são as percepções que eu tenho para tentar explicar a racionalidade e evitar que vocês entrem em pânico. Qual é a ideia? Porque, o que a gente vê de novo em a gente colocar um evento de abertura administrativa de documentos spons próprio? Primeiro, o CAD assume um papel de protagonismo, muito mais do que as outras autoridades antitruste. Ele não vai ficar reativo a uma determinação judicial. Ele vai ter uma fase, um momento em que ele pode ativamente resolver abrir algum documento, fase decisória, ou ele abre uma via administrativa. Por que eu acho que abrir uma via administrativa é interessante? Porque é muito mais desconfortável do ponto de vista institucional eu ter que defender a constitucionalidade de um documento que eu entenda sensível, dentro da racionalidade do public enforcement, dentro da racionalidade da manutenção dos incentivos de leniência, quando eu já tenho uma ordem judicial mandando eu abrir esse documento. Então, eu acho muito mais interessante que a gente abra uma via administrativa e, de forma fundamentada, defira ou indefira essa abertura. Porque se esse indeferimento for contestado judicialmente, ao menos a fundamentação o juízo vai ter acesso antes. Por que eu acho que isso é importante? Porque o nosso sistema judiciário, e é isso que a gente tentou explicar para o Rick ontem à noite, durante o jantar, ele é um cubo mágico, né? O nosso sistema judiciário ele não entrega uma prestação jurisdicional tempestiva e ele é totalmente espraiado pelo país inteiro, e todos os juízes são autônomos e a maioria não entende nada de concorrencial. Então, a gente tem um cenário que é muito ruim levar essa discussão, e se a gente tiver um boost de privacy enforcement, é inevitável que a gente vai ter uma grande discussão no judiciário sobre disclosure de informação. Lembrando que a gente ainda não enfrentou, e um dia talvez a gente vá ter que enfrentar, a confidencialidade do histórico de conduta e dos documentos autoincriminatórios. Por que a gente não abriria isso? Isso é algo que não está classificado em lugar nenhum, não tem uma imposição legal, mas tem uma racionalidade de política pública. Ao a gente assumir o protagonismo, principalmente dos membros do tribunal, eu acho que se impõe um ônus muito forte. Saber manejar o tamanho do canhão da arma que nós temos. Afinal, nós temos o acesso à informação. Uma vez que essa informação é tornada pública numa autoridade antitruste, ela se torna pública para todos os envolvidos nessa investigação, em todas as outras autoridades antitruste, se esse cartel for internacional, se ilícito for internacional. Então, essa é uma medida que precisa ficar bem clara no entender do conselheiro e do próprio conselho quando for discutir este ponto específico. E por isso eu acho que a gente tem, como toda a mudança, e no CAD, que já tem uma política bem cristalizada e bem consolidada, a gente tem que manejar com cautela, bastante cautela. Eu acho que a gente está num caminho em que a gente inova mais do que outras autoridades e que, portanto, num primeiro momento, a gente precisa dar esse primeiro passo com muita cautela, ter certeza que nós vamos ter chão. O que eu entendo do que eu trouxe, essa é a minha primeira fala, minha primeira participação no painel, eu acho que a gente está caminhando num combo. Quando você pensa na Lei 12.529, na revisão do regimento interno,
Na edição das resoluções 21, de abertura de documentos, e da 25, que saiu há pouco também, que é a padronização de votos, que também estipula a necessidade de elucidação de documentos, né, de proposta de abertura de documentos no voto. Quando você coloca a portaria endereçando essa questão, a operacionalização disso, e quando a gente está falando num projeto de lei que vai endereçar os outros pontos que impactam ou que impedem um private enforcement, a gente entende que a gente está caminhando para um pacote em que a gente vai levar essa política adiante. O que nos interessa do ponto de vista institucional? Em última ratio, que a gente evite condutas anticompetitivas, que a gente evite cartéis. Se isso vai ser feito mais pelo public enforcement, mais pelo private enforcement, é uma curva de aprendizado que a gente vai ver daqui para frente. O que nos importa é que esse movimento seja balanceado. A gente tem a responsabilidade e a ciência inequívoca interna de que se a gente tiver uma publicidade muito grande de documentos, a gente vai matar incentivos, não teremos mais o que investigar, não teremos mais o que dar de documentos, não teremos mais private enforcement. Então é algo que a gente precisa balancear. E aí, para finalizar, e realmente finalizando dentro do meu tempo, eu acho que o momento que a gente atravessa hoje, com um conselho novo, em que todas essas ideias estão sendo colocadas na mesa, parafraseando o José Saramago, é a frase que para mim veste bem o nosso momento, não tenhamos pressa, mas também não percamos tempo. Esses são os meus pontos iniciais. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. O professor Yarcho vai fazer um comentário do ponto de vista do processo civil? Comentário conforme havia sido combinado. Muito bom dia a todos. Eu fico em dúvida se eu faço os agradecimentos agora ou depois eu faço agora, então. Os senhores sabem que eu sou um estrangeiro aqui, não é? Eu me sinto mais estrangeiro do que o Rick, na verdade. Eu praticamente não falo o idioma dos senhores, e o meu consolo é que eu falo o idioma da teoria geral do processo e do contencioso, que era administrativo, mas principalmente do Poder Judiciário, ao qual os senhores acabam recorrendo, e o painel mostra que isso é inevitável. Meu brevíssimo comentário, depois desse agradecimento, meus cumprimentos a todos os painelistas e aos colegas presentes, é só o seguinte: nós sabemos que o nome é o menos importante, então não importa o rótulo. Mas eu confesso que assim, me incomodou, como um processualista, essa ideia de embargos de declaração para discutir a proposição dos documentos que serão revelados. Por quê? Porque não teve decisão nenhuma, como foi destacado. Se tivesse, seria inconstitucional a norma. Né? Se tivesse, seria inconstitucional, no meu modo de ver, porque você não pode dar embargos de declaração para algo que já está decidido, sendo que privou o conhecimento e a discussão. Mas não é isso, ficou claro que é uma proposta de revelação. Ora, os embargos de declaração se prestam, inclusive no processo administrativo, a suprir omissões, etc., que há provavelmente na decisão. Então, eles serão manejados. Você misturar as coisas, quer dizer, usar os embargos, que já são medidas que provavelmente serão manejadas, para uma coisa, quer dizer, para fundamentos da decisão, e para outros em que nem há decisão, talvez simplesmente prever, haverá uma manifestação posterior, oportunidade, porque aí sim, diante da decisão sobre a manifestação, talvez remaneça a dúvida. E aí, então, eu teria que falar assim, não, cabem apenas segundo os embargos de declaração. Se isso chegar no Poder Judiciário, é capaz do Judiciário ainda interpretar o seguinte: cabia lá embargos de declaração, aqui eu estou acostumado a rejeitar os embargos de declaração, então o CAD fez muito bem de rejeitar os embargos de declaração, sem entender que não eram embargos de declaração, era uma manifestação originária. É a minha única primeira observação. Perfeito. Bom, agora a gente passa para o segundo palestrante, Rick, que vai compartilhar com a gente um pouquinho do conhecimento dele sobre a aplicação dessas mesmas regras no direito europeu. Thank you very much. I first want to thank the IBRACI organization and also the organizers of this panel and the moderator and my co-panelists, of course. I've been already to many congresses and events, but I truly can say that I'm impressed by the way this event is organized, and I'm truly honored to be here, and I'm very happy to contribute in this panel. I hope to give you some food for thought and discussion by briefly explaining issues like the evidentiary value and disclosure of documents and information from a EU law perspective. And that might not be directly relevant for you, so what I will try to do is to create a link with Brazil, or at least non-EU countries,
and try to explain why this might also be interesting for you as Brazilian law practitioners or Brazilian entities. Speaking of EU law, why would that be relevant for Brazilian entities in relation to cartel damages claims? Well, first of all, the European Commission frequently states in its press releases when it has rendered a decision that in the finding decision that there was a worldwide cartel or a global conspiracy. And mostly those press releases are the point of departure for follow-on damages claims. And these may also inspire Brazilian entities to ground their claim not only on an alleged infringement of Brazilian competition law, but perhaps also to ground it on an alleged infringement of EU competition law. And this is perhaps also the reason why the number of claims from Brazilian and other foreign entities brought before civil courts in the EU is increasing. I am, for example, aware of one claim that has been brought before the civil courts in the Netherlands that is a follow-on the cathode ray tube cartel. And I do know that the claimants in that case do not only ground their claim on an infringement of Brazilian law, but also on an alleged infringement of EU competition law, which is interesting, I would say, because what does a press release that includes wording like a worldwide cartel or global conspiracy actually mean? In other words, does an EC decision establish anything in relation to sales and purchases of cartelized products made in Brazil, or is it still necessary to assert and evidence a competition law infringement on the Brazilian market or effects on the Brazilian market? So that touches upon a very important issue I would like to address first, and that is the evidentiary value of an EC decision, and then in particular the findings of fact, including the worldwide scope or alleged worldwide scope of a cartel. If we look at a commission decision, as soon as it is final, it has binding evidentiary value. And a national court, when it's assessing a cartel claim or a cartel damages claim, cannot take a decision that runs counter to an EC decision. So it's binding evidence. The same goes, at least in the Netherlands, for a decision of the Dutch Competition Authority. It's also binding evidence. But pursuant to the EU directive, which has been transposed into the national law systems of the EU member states, the Netherlands has chosen for decisions of foreign but EU competition authorities to allow only prima facie evidence to those decisions and not binding evidence. The next question is then, what is the scope of the evidentiary value? Is that the EC decision or the national authority's decision as a whole, or is it just a part of it? And the answer is not very simple, although it sounds simple, but it's mainly the operative part that has the binding evidence, plus the findings of fact that are essentially underlying the ground of the decision. And other findings of fact do not have the binding evidentiary value. So that's something which is very important also in relation to the alleged worldwide scope, because as you will probably know, the basic provisions of EU competition law only relate to the European market or the market of the European Economic Area and are related to the trade between member states. So other or effects on other markets are not necessarily included in the operative part of a decision and the underlying facts. So that is also the reason that a potential claimant may need more evidence in order to determine whether it simply has a claim or in order to further substantiate its claim. And that brings us to the other subject of this panel, disclosure, and how that required evidence can be obtained.
In the interest of time, I will not go into detail on the history of private enforcement in Europe now. I might dig into that during tomorrow morning's panel. But I will start with the EU Damages Directive, which was adopted in 2014 and has now been transposed in the national law systems of the 28 member states. And the EU directive has two clear objectives. The first is compensation, so it's more the civil law objective, I would say, and that is to ensure that victims of antitrust violations can effectively claim damages. The second objective is enforcement, so it's more the public law perspective, and that is to optimize the interrelation between such private actions and public enforcement by the Commission and national competition authorities. And we all know, and that was already clarified by Rodrigo, that there has always been a field of tension between private enforcement on the one hand and public enforcement on the other hand, and then particularly in relation to leniency statements and settlement statements which have been drawn up by the infringers themselves. Because we all know that most of the cartels are now detected by leniency applications, but on the other hand, we do not want the applicants or potential applicants for leniency to be deterred from filing an application because they are then more exposed to cartel damages claims than their co-infringers. So we need to find a balance there, and the European Commission and also other EU institutions have tried to find that balance, although it's a difficult task, I admit. Another important aspect, apart from the objectives of the EU Damages Directive, is one of the general principles of EU law, which is the principle of effectiveness. And that means that all national rules and procedures relating to the exercise of claims for damages are designed and applied in such a way that they do not render practically impossible or excessively difficult, the exercise of the union's right to full compensation of harm. So also for this reason, the Court of Justice of the EU ruled in two landmark cases predating the directive, which is very important, that a person who has been adversely affected by an infringement and is seeking to obtain damages cannot be generally denied access to documents relating to a leniency procedure involving the infringer. So that was the Fleiderer case, and there's another case which is the Donau Chemie case, which are considered to be the landmark cases with respect to access to leniency documents predating the EU Damages Directive. And the court continued and ruled that it is for the national courts, on the basis of their national laws, to determine the conditions under which such access must be permitted or refused by weighing the interests protected by EU law. So it has to be a weighing of interests before a decision can be taken whether or not leniency documents or other documents and information can be disclosed. However, if we look at the specific provisions of the EU Damages Directive that relate to disclosure, you will find them in the Articles 5 to 8. And perhaps one general remark beforehand, and that is that EU law neither provides for pre-trial discovery nor for a general obligation to produce exhibits, like the US is familiar with. We do not have that in the EU, at least not pursuant to the EU Damages Directive. Disclosure is mainly intended for the preparation of an action for damages, and the courts should play an active role. They can issue a disclosure order upon request of a party that has a reasoned justification, which basically means that it plausibly asserts that it has a claim for damages, and that disclosure order can be issued against either the opposing party or against a third party, including a governmental body. And I don't say, or I didn't say the defendant, but I used the words opposing party. I did that deliberately because
a disclosure request can also be filed by a defendant with respect to a passing on defense. So also defendants have a right to request disclosure. The disclosure order must relate to relevant evidence which lies in the control of the opposing party or the third party. And it needs to relate to items or categories of evidence that are specified as precisely and narrowly as possible, and that is, of course, to prevent fishing expeditions. A very important element with respect to disclosure requests is the element of proportionality. National courts consider the legitimate interests of all parties and third parties concerned. And that relates to the extent to which a claim or defense is supported by available facts, the scope and the costs that are involved with a disclosure order, and also whether the evidence contains confidential information. And if the evidence does contain confidential information, then the national court must take effective measures to protect the confidentiality. And it can do so, for example, by redacting sensitive passages or by appointing an expert that can summarize the information or make a summary of the entire document so that that document can be provided rather than the original document. An important point is that the interest of undertakings to avoid follow-on actions for damages shall not constitute an interest that warrants protection. So, of course, there is the interest of the claiming party to obtain the information and the documents. So what happens if a party refuses to cooperate with a disclosure request? There need to be penalties pursuant to Article 8 of the directive. And penalties can be laid upon a party if there is a failure or refusal to comply with a disclosure order, or when the relevant evidence has been destroyed, or in case of a failure or refusal to comply with obligations regarding the protection of confidential information, or when the limits of the use of evidence have been breached. And a very important measure that a court can take is that they are able to draw adverse inferences, such as presuming that a relevant issue has been proven, or dismissing claims or defenses in whole or in part. Then a very important point in line of this discussion, that's where I will finish with, is that the damages directive acknowledge a blacklist and a grey list. And on the blacklist, I already told you, are the settlement statements and the leniency statements. And then I'm talking about the self-incriminating declarations by or on behalf of the entities which are under investigation or that have been fined. The grey list is a little more complicated. It relates to information that was prepared by a natural or legal person specifically for the proceedings of the competition authority, or information that the competition authority itself has drawn up and sent to the parties in course of the proceedings. And the most striking example is, of course, the statement of objections. And another piece of information which is relevant in this case are settlement submissions that have been withdrawn. They are protected and they cannot be disclosed during an investigation of the authority. But as soon as that investigation has been closed, either by a fining decision or otherwise, then it is possible to file a disclosure request in relation to those documents as well. I think I finish here in the interest of time. I will add a few things later on. Thank you, Rick. Bom, então agora a Paula vai fazer a árdua tarefa de apresentar para a gente as dúvidas que nós temos, questionamentos ainda obscuros, que a gente espera ser solucionados e esclarecidos pela autoridade aqui no Brasil. E ela vai falar aqui um disclaimer, não só em nome dela, ela vai trazer questionamentos que nós trouxemos por todos os panelistas durante a organização do painel, também algumas discussões que foram feitas no âmbito do Comitê de Contencioso do IBRAC. Então, por favor, não levem os comentários dela como sendo pessoais.
Karen quer dizer que, em resumo, a pior parte ficou para mim, né? Exatamente. Acho que não, acho que vai ficar para mim. Pega e lê. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pelo IBRAC, no nome da doutora Karen. Sempre é um prazer continuar debatendo com você, tanto do âmbito do nosso grupo quanto hoje aqui, e é um painel muito importante. A gente discutir um tema que me é muito caro e eu acho que é muito importante para o desenvolvimento, inclusive, do direito da concorrência brasileira. Gostaria também de cumprimentar aos colegas da mesa e aos ouvintes que estão aqui para ouvir um assunto que realmente acho que demanda bastante atenção. Como estamos vendo aqui, não é um assunto simples. Quem não esteja muito dentro da discussão pode entender que é uma questão administrativa, é uma questão de fácil decisão, mas não é. E ela pode dizer respeito sobre o futuro, realmente, que nem eu falei, do direito da concorrência. A depender da decisão que se tomar agora, do procedimento que começar a ser tomado a partir de agora, com a resolução, com essa portaria, teremos mais ou menos acesso a documentos de uma forma voluntária pelo CAD, e isso pode, sim, impactar na política de leniência no Brasil. Uma vez que a gente tem um impacto na política de leniência, a gente vai ter, sim, um direto impacto na política de private enforcement. A gente comentou muitas vezes aqui que a ideia desse painel não é dizer que nenhum documento pode ser disponibilizado e que não estamos fomentando o private enforcement. Não é essa a ideia. A ideia é só a gente realmente achar o balanço, conforme muito bem ponderado pelo Rodrigo e também pelo Rick, e a gente percebe que não é uma tarefa fácil, que a gente já tem a Europa falando sobre isso há muito tempo, ao menos desde 2014, e ainda se tem muita discussão. Passa-se anos depois da decisão do press release, da decisão final, discutindo o que vai ser público ou não, porque realmente é um assunto muito sensível. Então, acho que realmente é um tema que vai demandar bastante atenção e eu acho que esse momento é um momento crucial. Essa semana saiu a portaria, tirou um pouco os nossos cabelos essa semana, né, Rodrigo? Mas a gente conseguiu endereçar. Então, realmente, eu acho que é o momento da gente olhar com bastante atenção para essa questão. É um assunto, inclusive, que o CAD vem se debruçando há muito tempo, ao menos desde 2016, quando ele fez a primeira nota técnica que embasou a primeira consulta pública sobre a Resolução 21, que acabou saindo só em 2018. À época, eu não sei, eu acho que todo mundo deve lembrar que o CAD editou essa nota técnica que o Rodrigo Belon mencionou, que é a nota técnica 24, na qual eles fizeram um primoroso, aprofundado e muito bem endereçado estudo sobre a questão de acesso a documentos, sobre private enforcement como um todo, falava sobre prescrição também, falava sobre diversos pontos importantes que a gente tem que endereçar aqui no Brasil, mas falava muito sobre acesso a documentos. E essa nota técnica ela fez um estudo de diversas jurisdições, Estados Unidos, União Europeia, inclusive Austrália, Alemanha, e a partir dela se tem, a gente, por mais que a gente já tenha resolução, que a gente tenha portaria, a gente entende, eu acho que inclusive foi uma das razões pelo qual o Rodrigo trouxe ela aqui, ela ainda está muito viva. Ela tem um embasamento que a gente tem que olhar a cada vez que tivermos uma discussão dessas controvérsias que a gente tem nos dias atuais sobre o que tem que ser disponibilizado e o que não tem. Ela tem ali todo o histórico, ela tem todo o embasamento de todas as jurisdições, ela traz a experiência que já foi enfrentada em jurisdições que já têm as ARDCs de uma forma mais evoluída. Estão um pouco mais à frente a gente, que a gente está vendo esse movimento começar agora, com um projeto de lei que deve aparecer, deve ser aprovado a qualquer momento. Então, acho que a gente tem que se preparar. E essa experiência estrangeira nos é muito importante, nos é muito cara nesse momento. Então, a proposta que eu trago aos senhores é: vamos revisitar essa nota técnica cada vez que tivermos esse tipo de polêmica. Alguma dúvida, eu acho que ela é um bom embasamento. Em razão disso, eu trouxe as principais conclusões que me chamaram a atenção nessa nota técnica, que elas trazem justamente essa problemática. O CAD mesmo, ele está super ciente dos riscos que a gente pode enfrentar caso os documentos sejam disponibilizados de forma voluntária, dentro do processo público, sem muitos critérios. Já vale adiantar aqui que, conforme muito bem mencionado pelo Rick, lá na Comissão Europeia, e também é a experiência de outras jurisdições, o acesso a documentos ele é feito primordialmente pela via judicial.
não existe autoridade de nenhuma outra jurisdição, pelo menos que a gente tenha debatido e conhecimento, e que esteja nessa nota técnica, que termina o processo do CAD e simplesmente determina que tais documentos serão públicos. Isso não acontece. Eles reservam, salvo engano, eles reservam esses documentos na Grey List e ela vai ficar lá com a autoridade. À medida que uma parte com interesse jurídico comprovado postule isso diante do judiciário, aí sim essa parte teria acesso. Essa é uma questão muito sensível e eu acho que é um grande diferencial que nós temos com o nosso sistema aqui e que é uma questão que vem sendo proposta e que está sendo, inclusive, endereçada pela portaria que foi editada essa semana. É um grande diferencial e ele pode ser um divisor de águas. Me ocorre pensar, a gente está vendo essa crise de declínio de leniências no mundo inteiro. Fala-se que no Brasil não estamos enfrentando esse problema. Mas por que estaríamos ilesos a isso? Não seria uma questão de tempo? Não seria só, como tudo no Brasil demora um pouco para chegar, e vai chegar essa crise aqui também? Tivemos o grande ápice do Lava Jato. E isso realmente contribuiu para que as leniências fossem muito numerosas no Brasil. Mas qual é a garantia que a gente tem de que no Brasil a gente também não vai enfrentar o declínio da leniência, principalmente se a gente está enfrentando, se a gente está vendo que no Brasil teremos uma disponibilização de documentos muito maior do que acontece nas outras jurisdições. Se lá já teve esse declínio com toda essa proteção de confidencialidade que tem, por que no Brasil a gente não vai enfrentar? Então, por isso que me parece muito importante esse momento de debate, que o CAD está super aberto. A gente está... É muito importante, o CAD sempre esteve aberto, o CAD sempre foi um órgão muito transparente e interessado em ouvir a comunidade antitrust, e eu acho que realmente esse é o momento de nos mobilizarmos e conversarmos com eles, para interpretar e ver como é que vai ser o procedimento a partir de agora. Então, sobre esse... Só assim, para finalizar, a private depende do public. Nós não podemos falar em private enforcement se não tiver o public enforcement. Isso não é só no Brasil. Isso é em todas as jurisdições. E mais ainda, o public, também fora do Brasil e no Brasil, depende muito do programa de leniência e de acordos. É a grande fonte de investigação. Então, quando a gente está falando aqui de fomentar uma e balancear com a outra, a gente tem que pensar qual é a origem. Então, o que a gente tem? A origem das investigações do CAD e das outras jurisdições antitrust, autoridades antitrust. O que a gente tem? Se não tiver o public, muito bem protegido, com proporcionalidade, com previsibilidade para aqueles que forem assinar os acordos, a gente não vai ter o private. Então, a gente tem um private que depende do public e a gente tem um public que está sendo ameaçado pelo private, a depender das regras que forem adotadas a partir de agora. Então, só para... Vocês já devem ter acessado aí os pontos que eu queria destacar, mas o próprio CAD, então, em 2016, quando fez essa nota técnica, ele reconheceu que poderia haver uma perda de atratividade para o programa de leniência à medida que os documentos forem disponibilizados, e isso vai ter um impacto direto no private enforcement. Da mesma forma, o CAD colocou isso, eu acho que é muito importante a gente deixar isso sempre no nosso radar, que o Brasil pode se tornar um tortuoso canal de obtenção indevida de documentos e informações para estrangeiros. À medida que esses documentos eles não estão sendo acessíveis em outras jurisdições, e aqui no Brasil é só entrar na internet e a gente vai ter todos esses documentos, a gente tem esse risco. O Brasil, isso vai afetar, inclusive e principalmente, as discussões de leniência de cartéis internacionais. E, por fim, um ponto que eu destaquei é que as partes elas têm que ter acesso aos documentos, elas têm que ter esse dever de confidencialidade. Aqui são os pontos que eu vou destacar, e eu acho que vou passar mais, devido em razão do tempo, a gente pode voltar depois para a discussão, mas só para a gente trazer. Eu já passei esse primeiro ponto, que me pareceu, a nota técnica ela sugere que o acesso a documentos seja pelo meio da via judicial, quando, na verdade, a gente veio uma resolução 21 que vem no sentido oposto, dizendo que todos os documentos serão públicos após a decisão do plenário. Então, a resolução não observou necessariamente o contexto da nota técnica. Percebemos, nos últimos tempos, desde setembro do ano passado, quando foi editada a resolução 21, que diversas foram as incertezas e polêmicas que surgiram a partir da aplicação da resolução. Foram muitos os pedidos que foram feitos ao CAD de acesso a documentos e as decisões não ficaram muito claras. Então,
dúvidas que ficaram. Quem seria o órgão responsável para formar os autos apartados? A portaria trouxe uma solução, mas é uma solução que ainda nos parece não finalizada. Ela me parece que ela vai trazer um pouco mais de trabalho para o CAD do que a gente pensa. Não vai ser uma situação simples, me parece que teremos mais debate em cima disso, sim. Falava-se se era necessário ter notificação dos representados antes da disponibilização desses documentos. Isso não estava na resolução. A portaria agora traz essa questão que o doutor Yarcho muito bem trouxe, que por meio de embargos não seria necessariamente a melhor forma de endereçar essa questão, fora que teríamos apenas 5 dias de prazo para discutir. Eu acho que é importante a gente deixar registrado aqui que falar sobre quais documentos da leniência são documentos confidenciais não é um trabalho para se fazer em 5 dias. É um trabalho para se fazer até em 30, 60 dias, que são muitos documentos, são muitas as regras que podem ser aplicadas a depender do documento. A própria Resolução 21, ela elenca todos os dispositivos legais que são aplicáveis. Então, precisamos pensar que talvez isso também vai ser debatido certamente com o CAD, e vamos ver na prática como é que isso vai andar, né, Rodrigo? Um outro ponto também, muito brevemente, que também suscitou muita comoção no nosso meio foi se a gente está falando que as informações de histórico da conduta, elas são sempre confidenciais, são blacklisted, tanto lá na Europa quanto aqui no Brasil. Como que a gente trata essa questão de trechos dos históricos da conduta aparecerem no voto público com ou sem aspas, né? Sendo transcrição direta ou não. É muita informação, então, é muita informação direta do histórico da conduta. A gente tem que repensar isso também, como é que isso deve ser endereçado pelo CAD, porque isso realmente parece um problema. Também com relação à confidencialidade dos documentos, muitas vezes você coloca prints dos documentos, depois você vai se decidir se é confidencial ou não. Também, eu acho que isso é uma questão que não tem dúvida, é quando que deve ser disponibilizado o voto, após a decisão do plenário, e não antes, como acabou acontecendo. Eu acho que eu estou no meu tempo já, né, Karen? Eu tenho só esse ponto, que eu acho que, como a gente está falando muito em restringir o acesso a documentos, a gente tem que pensar num balanceamento até mesmo dentro das private enforcement, de como é que a gente vai viabilizar as ações indenizatórias, se a gente está tirando documentos de acesso dos lesados. A gente tem que pensar numa estrutura de decisão que traga pelo menos elementos mínimos necessários para que esses lesados consigam se identificar como tendo interesse jurídico para então pleitear esses documentos, seja no judiciário, seja no CAD, ou mesmo poder entrar com a ação indenizatória. Então, eles precisam pelo menos de algumas informações. Na nota técnica 24, que eu estou falando bastante aqui, porque é muito importante, ela traz essas sugestões. A única sugestão que me parece que é mais inviável seria os danos causados, estimativa de danos causados. Esse é um debate que já foi esgotado, me parece. Talvez não seria bom a gente entrar novamente. Eu trouxe, a título de curiosidade, a sugestão que advogados de autores de ações indenizatórias levou à consulta pública como sendo as informações mais importantes que eles precisavam ter nessa decisão para que possam entrar com a ação indenizatória. São essas que os senhores estão vendo aí, e não me parecem informações tão dificilmente de obter num voto público. Muitas delas já estão em votos públicos, então não estamos falando de um gap tão grande. Uma observação muito rápida e importante, que a gente teve um debate essa semana passada lá no nosso grupo do IBRAC, e esse advogado que fez esse comentário, ele nos mencionou: nem sempre eu preciso ter acesso a todos os documentos da leniência para poder ingressar com a menção indenizatória. Isso, às vezes, chega até a ser uma discussão marginal para mim. Para mim, para os autores, a principal informação que eu preciso, que não está dentro dos autos do processo administrativo, eu preciso provar o dano, porque a prova, ele entende que já existe uma presunção do ilícito a partir da decisão do CAD, e agora tem a decisão do FUX, que está fomentando ainda mais essa discussão. O que ele precisa fazer é a prova do dano. Como é que ele vai fazer a prova do dano? Por meio de documentos e informações de mercado, e não pelos documentos da leniência. Então, eu acho que isso é importante a gente trazer também, até para acabar com essa ansiedade que fica muito em volta do que são os documentos que têm de ser disponibilizados. Alguns têm que ser disponibilizados, sim, mas não são eles que são essenciais para promover. E por isso que a gente tem que pensar em informações necessárias que devem estar sempre no voto público para poder viabilizar.
E, por fim, só um comentário que a Resolução 21 acabou não endereçando isso da melhor forma possível. E eu acho que isso também vai ser mais debatido daqui para frente. Na instrução, no momento da instrução, no artigo 10, eles trazem algumas informações que têm que estar no voto durante a instrução. Mas, quando a gente fala na decisão final do plenário do tribunal, não existe nada. É uma omissão e não existe nenhuma obrigação do CAD de trazer nenhum tipo de informação. Acho que é uma questão importante. E, por fim, a questão temporal, eu acho que já foi endereçada um pouco pelo Rodrigo, não vou entrar muito no detalhe, mas só para falar que, antes da portaria, não estava claro se a resolução se aplicava para casos assinados e julgados antes dela. Não estava claro, foram diversos casos que isso se discutiu. A portaria trouxe a informação de que vai depender do relator ou do presidente decidir isso, e vamos ver como é que vai ser decidido. Já de primeira mão, podemos pensar que é uma regra processual e que, por sua natureza, ela se aplicaria já imediatamente, e isso também traria um pouco de incerteza para os signatários dos acordos de leniência, que podem pensar que essas regras processuais elas podem ser alteradas a qualquer momento. A gente tem visto muita preocupação dos interessados em assinar acordos de leniência dentro do escritório a todo tempo, em razão dessa imprevisibilidade, dessa incerteza, e, em razão disso, nos parece muito importante que a gente enderece isso tudo nos próximos tempos, junto com o CAD. Muito obrigada, desculpa ter passado o tempo. Imagina, são muitas dúvidas ainda a serem esclarecidas. Posso fazer 2 comentários? Por favor. Rapidamente, só para fazer 2 comentários da fala da Paula, foi muita informação, é muito ponto considerado um fio desencapado. Primeiro, só para deixar claro algo que realmente faltou na minha fala, mas estava no organograma. Nos casos de tracking que você vai fazer a solicitação antes do julgamento, uma hipótese excepcional e no estoque, a publicidade ela pode ser, via de regra, ela será em apartado restrito para aquele que requereu. Então, nós estamos criando a grey list, né? E nós não estamos publicizando para toda a sociedade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a maioria dessas preocupações existe porque, basicamente, a gente tem um princípio de transparência absoluto no Brasil, do processo administrativo, e o processo administrativo do CAD é um processo administrativo, e tem atos administrativos, em algum momento você vai ter que dar transparência para eles. E, tirando as informações que estão no artigo 2º, no nosso blacklist da Resolução 21, que não seja histórico de condutas ou outras provas, ou seja, informações classificadas como sigilo fiscal, bancário, segredo empresarial, isso está previsto na lei para ficar fechado. Agora, provas de ocorrência de uma conduta não estão. Se a gente tivesse exceção na lei, a gente não teria nenhuma discussão contra a confidencialidade, não. A gente teria a situação resolvida, estabilizada. Como a gente não tem, eu tenho que criar um racional para a proteção desse tipo de informação ou para a publicidade em última análise. Quanto à questão como essa informação vai chegar ao público, eu tenho que lembrar-os que, quando a parte faz esse pedido judicialmente, o juiz tem um leque absolutamente amplo e discricionário para decidir. Ele está exercendo o poder jurisdicional amplo, total que ele tem. Dentro da portaria foi estabelecido que essa averiguação será feita com base nos critérios estabelecidos pelo parágrafo 1 do artigo 3º. Então, pelo menos eu tenho a capacidade do CAD de analisar a legitimidade daquele que requer, os fatos e fundamentos que levaram especificamente ao pedido, razoabilidade e proporcionalidade, fase processual, interesse na preservação da identidade daquele que o documento se refere, interesse na preservação do programa de leniência e do programa de investigação do CAD. Então, assim, eu tenho já critérios bem objetivos para dar uma decisão administrativa. Por isso que eu acho que o controle administrativo não é nós estamos fazendo um gap, o mundo vai acabar a partir daqui. Não, eu acho que nós estamos, na verdade, estabilizando algo que, se fosse para o judiciário automaticamente, tem um risco muito maior de disclosure de informação. É só para balancear esse ponto. Quanto à questão dos embargos, concordo que 5 dias seja pouco, talvez essa discussão seja antecipada para a negociação dos acordos, como a gente o próprio negociante vai ter que apresentar a proposta que ele tem de documentos que possam não ser abertos. Mas eu acho complicado a gente antecipar para a fase do julgador, quando o julgador tem no gabinete o processo à sua disposição para julgamento, ele antecipar uma fase em que ele vai abrir para as partes internamente para discutir documentos que ele possa abrir, porque ele está antecipando o juízo de valor dele sobre esses documentos. E esse é um ato que, via de regra, se dá no ato de julgamento do CAD na sessão pública. Então, é muito complicado antecipar isso. Só esse ponto que eu queria colocar. Mas talvez a gente tenha que realmente endereçar a questão e talvez não, porque criar, como a gente criou no programa de leniência, um guia prático de negociação desse tipo de pedido,
o que aquele que tem interesse, em descobrir, ter acesso à informação, o que ele tem que apresentar de crível. Eu acho que a gente pode trabalhar nisso, mas a gente não consegue importar hoje critérios da diretiva 104/2014 da União Europeia e simplesmente aplicar no Brasil. A gente não tem massa crítica, a gente não sabe como os agentes vão se comportar, se o private enforcement é algo que vai efetivamente colar, e aí eu vou pedir licença para a tradutora para entender se isso vai realmente legitimar e ter eficácia no Brasil, né? São esses pontos. Bom, eu vou passar a palavra ao professor Yacho, que, na verdade, é, sem dúvida, especialista em processo civil, mas tem, sim, algum conhecimento em antitruste, por isso a gente entende que o senhor vai conseguir fazer uma relação muito grande entre tudo que nós discutimos aqui e o processo civil. Vocês são muito generosos. De fato, mais uma vez eu renovo aqui meu agradecimento. Eu estive em Campos do Jordão 2 anos atrás, e eu fico sempre muito honrado em conviver, mas sempre muito tenso, porque é quase uma batalha naval para mim, para ver se eu acerto da fogo, da água. A maior parte do tempo é água, mas aqui até me sinto mais ambientado. Só para a questão dos embargos de declaração, só para deixar claro, eu não acho que é para antecipar. Tudo bem, parte da premissa de que haverá indicação das peças a serem reveladas na decisão. Estou dizendo que talvez se possa separar os embargos de declaração desta parte, dizendo que, até em função das peças a serem reveladas, haja uma proposta de prazo proporcional e razoável para que haja manifestação, que não é seguramente o prazo de embargos de declaração. Então, com isso, se assegura o contraditório na premissa de que realmente é só uma proposta. Bom, a respeito da minha fala, o fantástico de um evento como esse, além de tudo, é que tudo que a gente planeja cai diante do que a gente ouve. Então, não é que tudo que eu planejei caiu, mas você tem que se afeiçoar, senão fica mais desinteressante ainda a fala, eventualmente. E aqui, me parece que, talvez uma das questões estruturais mais relevantes é que o cordeiro é só uma imagem, uma brincadeira. O cordeiro está olhando para 2 lobos. Então, um lobo diz, aquele lobo é pior. E o outro diz, não, esse é pior. Porque, na verdade, o que eu ouço é o seguinte, olha, se você depender do disclosure no judiciário, sua situação pode ser pior, porque, sabe, o judiciário pode, com discricionariedade, abrir tudo o que eu não abriria. Eu, no entanto, tenho melhor conhecimento, conheço melhor, então confio. É melhor que eu seja proativo e depois, eventualmente, o judiciário faça algum controle, decote alguma coisa, do que o inverso. Eu, humildemente, não estou convencido ainda, mas por deficiência minha. Como um generalista, eu tenho um pouco de dúvida, porque não é só o argumento, digamos, de autoridade que outros sistemas desconhecem, né, que ficam na ideia da prevalência do sigilo só quebrado por outra autoridade. Mas é que a revelação da informação, posta a premissa de que o sigilo é relevante para o próprio sistema, não é que pode ser considerado excepcional, talvez até fosse o contrário. Não, é o contrário, na verdade a liberação é que é a regra. Mas o fato é o seguinte, o disclosure deve ser pautado, salvo o melhor juízo, até pelo encargo que ele traz para as partes, por juízo de proporcionalidade e de razoabilidade. E essa proporcionalidade e razoabilidade é dada em função do interesse que se possa ter nessa documentação. Na medida em que você antecipa esse juízo sobre o interesse, aparentemente você está apenas para debate, você está gerando um ônus excessivo e talvez desnecessário. A ideia de facilitar o acesso à informação, na verdade, você está se antecipando, ao passo que, diante do movimento no âmbito de private enforcement, talvez você pudesse até, enfim, estabelecer, e o CAD terá a oportunidade de se manifestar. Então, já tentando fazer a relação, quebrando aqui a ordem da exposição. Então, vem a ordem judicial, ninguém diz que primeiro pode intervir, já podia intervir e a resolução fala na intervenção. Se ele, CAD, entender que a decisão judicial compromete as bases do sistema,
ele recorre, ele se insurge, ele dá elementos para o Poder Judiciário dizer não, não é com essa extensão. Então, assim, eu jamais diria que é cínica esta postura, mas eu diria, olha, ela é o seguinte, você quer se antecipar, mas, na verdade, você pode intervir perante o Poder Judiciário. E isso tudo, ninguém seja ingênuo, é evidente, está no contexto que foi levantado aqui, de como o Judiciário vê a decisão do CAD, de como o Judiciário vê os juízos formulados pelo CAD. Porque nesta linha de, não, então o CAD tem, porque órgão técnico, prevalência sobre a decisão, então se ele já se antecipou e disse que são esses os documentos, tendencialmente o Judiciário falaria, não, eu não tenho nada para falar, porque seguindo a minha linha eu prestigio a decisão do CAD. Então, fica de fato, acho que o grande debate é esse, sobre a origem dessas duas coisas. E quando der meu tempo eu interrompo aqui, porque o resto acho que não é que ficou secundário. Por quê? Porque diante dessa premissa de proatividade do CAD, a intervenção do Judiciário se tornou subsidiária. E provavelmente, tendencialmente, eu não digo inexistente, não inexistente, por quê? Porque aí ela muda de foco. Não é que ela vai surgir no private enforcement do Judiciário determinando, mas vai surgir na medida em que possa haver um controle jurisdicional das decisões do CAD de abertura de documentos desnecessariamente, indevidamente. Para tentar fazer a relação com a diretiva europeia, enfim, eu diria que o primeiro ponto sobre o qual eu queria falar, e eu repito, a hora que der o tempo eu paro, é a questão do objeto e dos sujeitos envolvidos. Então, a grande preocupação clássica de discovery, de disclosure, é não permitir que haja abuso. Abuso de discovery é o clássico deles, que levou com que eles fizessem modificações, etc. Então, evitar phishing expedition, como foi mencionado, evitar o ângulo oposto da phishing expedition, que também pode ser o document dumping, o paper dump, ou seja, despeja e diz go fish, quer dizer, te joga uma porção de coisa e você vai buscar, o que é ruim para todo mundo, né? Ruim para quem está pedindo a indenização, ruim para quem tem o disclosure determinado. Então, o objeto como foi dito em qualquer outro sistema, delimita tanto quanto possível. Isso é difícil. Talvez, nesse ponto, o argumento seja, bom, quem melhor do que o CAD para delimitar o objeto e, portanto, então, evitar que o Judiciário viesse numa phishing expedition? Não estou bem certo disso. Seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial, a ideia de dar contornos a delimitação mais exata possível para o âmbito dessa prova é o desejável. E isso está ligado, então, aos interessados, né? Quem são os interessados nessa história? E isso, volto a dizer, pensando do Judiciário para o CAD ou no próprio CAD a ser controlado pelo Poder Judiciário. O artigo 381, ele fala, no Código de Processo Civil, eu tomo isso como uma regra de teoria geral, porque é a norma que nós temos de disclosure no sistema brasileiro. Ele fala, serão citados todos os interessados. Bom, aqui o que acontece é o seguinte, tem uma regra na portaria que fala, é o artigo 5º, desculpe, acho que é o 5º da resolução. Os signatários do acordo de leniência devem informar ao CAD a existência de medidas judiciais ou extrajudiciais que sejam do seu conhecimento. Eu não sei, fica a sugestão, e me desculpe se for uma estutice, se não é o caso de fazer o inverso. Na verdade, o CAD, eventualmente, diante de uma decisão judicial, dar informação a outras pessoas que possam ter interesse e que, se ficar apenas o processo judicial entre duas pessoas, talvez nada pudessem fazer tempestivamente. Vejam, senhores, as informações são um mar de informações. Alguém comentou comigo um caso em que, no meio das informações, havia a revelação de um caso extraconjugal. Então, aparece lá, bom, então precisa separar. Já foi dito aqui que há técnicas para isso, etc. Então, preocupa essa ideia de quem são os interessados. Quem juntou o documento, quem produziu o documento, quem é referido no documento, aquele em desfavor do qual o documento foi usado. Então, precisa tomar cuidado no CAD e no Poder Judiciário. Rapidamente também, me diga quanto... Então, 2 minutos. Então, tá bom. A outra questão é a questão do sigilo
mas acho que já foi, de alguma forma, enfim, abordado, é o tema dos senhores. Quer dizer, foi aquela decisão do STJ, não é, que diz, olha, tá bom, vigora o sigilo, mas para o Poder Judiciário não tem sigilo. Não tem em termos, data máxima vênia, e o CAD deve se pautar por isso. Não é assim. Eu acho que não é assim, e por isso que ele deve intervir. Em algum caso é o seguinte, olha, o judiciário, por mais que o senhor queira prestigiar o private enforcement, o senhor está comprometendo o sistema ao fazer isso, então não é assim. Tudo bem, a última palavra será do Poder Judiciário, mas isso não significa dizer que o CAD tem a postura de dizer, bom, eu já fiz o meu juízo quando eu abri, agora sinto muito, né? Agora é o Poder Judiciário, cada um com seus problemas. Então, esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto, que também já está relacionado, que tinha me ocorrido a falar, é o controle jurisdicional sobre a decisão do CAD relativamente à abertura. O que, do ponto de vista estratégico, é trabalho para os senhores e para todo mundo pensar. Até que ponto vai valer a pena precipitar esse tipo de discussão, porque é o mesmo argumento. Então, na verdade, se não é, às vezes, razoável abrir, fazer o disclosure de certos documentos, porque ainda eu não sei qual é a medida da razoabilidade, a proporcionalidade decorrente do interesse, quer dizer, judicializar isso prematuramente talvez seja um problema, porque você se anteciparia a algo que talvez não seja tão relevante quanto você possa imaginar. Aí é difícil a decisão, porque em alguns casos vai ter que mesmo, enfim, se antecipar. Para terminar, o quarto ponto, mas também podemos tratar aqui nos debates, depois eu só vou fazer uma restrição sobre a minha participação nos debates, por conta de tempo, era sobre o ônus da prova, e aí sim numa perspectiva do processo judicial. Uma visão, quanto mais você abre canais de obtenção de prova no âmbito do private enforcement, relativamente ao que se passou no public enforcement, menos você precisa trabalhar com inversão do ônus da prova. Então, se você abrir os canais, é razoável você dizer, olha, é o ônus da prova na regra clássica tradicional. Agora, há problemas do ônus da prova que eu estou aqui à disposição, mas eu deixo um pouco a critério dos senhores, que eu tenho até medo de pôr a mão, porque, de fato, num contexto em que não se discuta conduta, quer dizer, então, vamos lá, quais os casos de cartel em que não houve algum prejuízo? Se a experiência mostra que, havendo a conduta, houve provavelmente prejuízo, é razoável inverter o ônus da prova. Então, nessa hora, se trabalha com presunções, com regra com máximas de experiência, de tal sorte que... Mas, repito, a ideia de inversão do ônus da prova, que também, eventualmente, é um freio para o disclosure. Quer dizer, se eu tenho a possibilidade de inverter o ônus da prova, se eu tenho que esperar o que a parte vai esperar, por que o CAD precisa ser tão proativo? E, no fim, claro, entrar numa aposta que hoje talvez se pense, olha, se eu for proativo, eu aposto que o judiciário vai referendar a minha posição. É uma aposta. E muito obrigado. E só dizer o seguinte, eu integro a banca da magistratura do concurso lá do Tribunal de Justiça. E eu já tinha dito isso à organização, então pode ser que eu saia como cachorro magro antes do término dos debates, o que não será nenhum prejuízo, ninguém notará a minha falta. Mas, assim, só por educação eu faço a referência e justifico. Obrigada. Bom, nós temos ainda muitas dúvidas e perguntas entre os membros do painel, mas eu queria saber se a plateia quer fazer perguntas. Por ordem, vamos passar aqui. Podemos já fazer perguntas, acho que a gente podia passar as 4 perguntas de uma vez e a gente debate depois, pode ser? Não, vamos 2 por 2. Mauro e Leonardo. Vai sobrar. Olha, eu quero provocar um pouquinho o Belon, mas todos da mesa. Vamos falar do estoque. Vamos. Os casos antigos. Quando o cliente chegou no escritório de qualquer um de nós dissemos, você tem garantida a confidencialidade. Está lá as regras. Está aqui a regra, você está seguro. Vem uma portaria, vem uma resolução, uma portaria, antes uma nota técnica e tal. E hoje eu vou depender do plenário do... Já nem falo do Poder Judiciário, que o Poder Judiciário é o Poder Judiciário. Não posso discutir isso, se o juiz é bom, se ele sabe antitruste, se ele não sabe. Eu não posso discutir isso. Agora, eu não posso depender do plenário do CAD para dizer se determinado documento
vai ser tornado público ou não. Isso é uma questão muito maior. Isso é violação de direito. Quando eu assinei dentro de uma determinada regra. E eu não concordo com a Paula que isso é norma processual. Em parte é. Na questão da portaria, sim. Mas a questão da resolução, não. Por quê? Porque abre um documento que, quando eu apresentei em nome do meu cliente, e você apresentou também em nome do seu cliente, esse documento era sigiloso, era confidencial. Eu tenho que ter essa garantia, caso contrário, não vou poder mais recomendar um cliente que faça uma leniência, porque eu vou dizer, aí ele vai perguntar, isso é confidencial? Bom, é confidencial, mas não troppo. Entendeu? Quer dizer, não dá. Aí eu quero a manifestação de vocês sobre isso, quando possível. Deixa eu passar para o Leonardo, que aí a gente facilita aqui. Obrigada. Bom dia, parabéns pelo excelente painel. A minha pergunta também é na linha da pergunta do Mauro, é sobre a possibilidade de aplicação retroativa das regras, dessas novas regras, que são menos favoráveis aos representados, que reduzem a proteção à confidencialidade dos documentos confidenciais, que foram apresentados em acordos de leniência, em TCCs, firmados muito antes da sua vigência. Porque, pelo que eu entendi das discussões no tribunal até o momento, parece que a intenção é aplicar essas regras em todos os processos julgados a partir da vigência da Resolução 21, mesmo para abrir a confidencialidade de documentos confidenciais e informações confidenciais apresentados em acordos e TCCs firmados lá atrás sobre um outro conjunto de regras muito mais protetivas. Isso não seria uma violação ao princípio da irretroatividade da lei mais severa, né, que também é aplicável ao processo sancionador administrativo, e também é uma violação ao princípio da segurança jurídica, porque está se mudando as regras do jogo, as regras que foram pactuadas num contrato administrativo que as partes firmaram com o CAD, né? E isso também me parece muito incompatível com a linguagem que consta hoje, por exemplo, no guia de leniência. O guia de leniência tem uma pergunta muito clara. A confidencialidade dos documentos e das informações serão mantidas após a decisão? O guia diz que o CAD envidará seus melhores esforços para manter a confidencialidade mesmo depois da decisão final, e não voluntariará informações para terceiros, né? E isso também me parece contraditório com algumas discussões de enviar o CAD enviar voluntariamente comunicações a clientes para que tenham acesso a documentos confidenciais apresentados na leniência e nos TCCs. Gostaria de ouvir os panelistas sobre esse ponto. Rodrigo, pode. Já posso falar, então? Por favor. Começa pelo réu. Não, eu acho que as duas perguntas levam para a mesma resposta, que é algo que, pelo menos do ponto de vista pessoal, quando a gente discutiu internamente, e de fato, esse é um ponto que não está totalmente fechado. Quando a gente pensou na Resolução 21, a primeira pergunta que fizeram é: o que a gente faz com o estoque? Tese que eu, não é agora a CAD, é o Rodrigo Belon que está falando, sempre defendeu. A jurisdição está esgotada. A decisão já foi tomada. Como é que eu vou inovar a decisão? Essa é a minha primeira pergunta. Problema, é inevitável que vai chegar pedido. É inevitável. Então, assim, criar um fast track operacional, como a portaria está fazendo, um track operacional, como a portaria está fazendo, justamente para a gente poder dar, pelo menos, o contraditório, isso é o que foi criado, é isso que eu vim apresentar. Agora, quanto ao julgamento disso, para mim, me parece claro que nós estamos falando de necessidade de manutenção de fair play. Esses acordos foram firmados num outro momento, sobre toda uma proteção jurídica declarada, e ainda que a gente possa eventualmente especular que a leniência e o TCC são julgados, negociados na Superintendência Geral, são ao final julgados e aprovados pelo Conselho no ato de julgamento, que, portanto, poderia haver, em última ratio, uma regra em que o tribunal não se vincule à negociação da SG. Isso é verdade. Eu acho que é estressar demais o sistema de segurança jurídica daquele que está se apresentando para negociar. Então, e ainda mais porque a maioria desses acordos, principalmente de leniência, tem cláusula específica sobre a manutenção da confidencialidade. Então, o que eu acho
Não que a gente criou uma regra para não ter resultado nenhum. A gente criou uma regra para testar sistema. O que eu fico me perguntando é, e aí fazendo um comentário que o professor falou, se a gente tivesse uma decisão judicial sobre os processos de estoque, como é que eu ia me comportar em relação a elas? Já uma decisão de determinação para a abertura, a gente teria o mesmo grau de instabilidade, o mesmo. Por que eu acho, eu vou ser conservador, pego o meu viés de novo para institucional, visto ele, defendo a autarquia? Porque eu acho que é melhor a gente manter, ou tentar fazer o controle centralizado dessa liberação de informação de forma administrativa. Porque, a despeito de toda a teoria estar correta com relação, nós temos a oportunidade de questionar no judiciário, infelizmente, nós tivemos um precedente. E nós tivemos o precedente que foi o mais doloroso possível, foi o vazamento da identidade do leniente para um juízo. E ele fundamentou isso no interesse público, dada a gravidade dos fatos, o senso de justiça abstrato, e totalmente fora da nossa racionalidade. Então, eu acho que a resposta para vocês é fair play. Eu acho que... e aí eu volto no ponto que eu tinha levado sobre as minhas considerações na minha parte da apresentação. O ônus sobre o Conselho, o ônus sobre a presidência que vai tutelar o encaminhamento desse processo, é realmente muito grande de análise. Acho que o impacto é muito forte, precisa ser considerado. Eu vou fazer um comentário bem rápido, só para colocar um pouquinho mais de lenha no seu fogo. Isso. É a segunda mesa que a gente divide, eu já entendi. Já conhece, já, né, sim. Rodrigo? É só para contextualizar o que vocês muito bem ponderaram, e estou de acordo, que a gente fala de processos de estoque, a gente teve o caso dos cimentos, que era um caso de estoque que foi solicitado acesso, e o tribunal acabou não enfrentando se aplicava-se ou não a resolução 21, mas eles disseram que todas as informações necessárias já estavam nos autos e que, por isso, eles não dariam as informações. E os demais casos que a gente viu nas últimas sessões são todos assinados, leniências assinadas e não julgadas, mas assinadas, sobre o ordenamento anterior à resolução 21, e percebeu-se que sim, o tribunal está com intenções de aplicar a resolução 21, porque inclusive intimou as partes para falar em 5 dias quais são os documentos que são confidenciais ou não. Então, a gente falando de estoque ou de processos que estão ongoing, mas que leniências foram assinadas lá atrás, a gente percebe que existe sim a intenção do Tribunal do CAD de aplicar a resolução 21. Talvez a gente tenha, a partir da curva de aprendizado, porque isso é política pública, né, gente? A gente está fazendo um gap, está tentando mudar a direção de um barco, está funcionando, está indo bem, a gente acha que ele pode ir bem assim. Se não der, a gente vai ter que voltar. Mas talvez seja um indicativo a depender. Não depois do dano, não, calma, não depois do vazamento do dano. Não, eu acho que não. Eu acho que na análise, e aí eu confio muito em vocês, despachando com todos os conselheiros e explicando a situação. Eu acho que na análise dos pedidos que virão, a gente chegue à conclusão que é melhor aplicar a resolução a partir das negociações que serão feitas no futuro. Vai para a mesa de negociação lá no começo do processo e não se aplica depois que o jogo já estava feito. Eu acho que isso é o mais prudente. Opinião pessoal minha, mas não posso falar pelo conselho porque, né, enfim... Eu falo só a título realmente de me despedir, só para deixar talvez claro o seguinte: o fato do judiciário ter decidido uma vez, que pode ser várias vezes, até de forma contraditória com a outra decisão de prestigiar a posição do CAD, ter dito não, quebra inclusive de forma dolorosa, etc., não me convence sobre a ideia de, bom, se o CAD tivesse falado antes, o judiciário não teria dito isso, porque eu até perguntei, eu não sabia. O CAD interveio no processo? Interveio no processo, foi ouvido, e nesse caso não prevaleceu. Então, o fato de dizer antes ou dizer depois, aparentemente não muda a questão, porque quando o judiciário, que eu concordo, é o judiciário, e devemos viver com isso, decidir dizer não prevalece, mesmo apesar do CAD, ele vai falar. Então, falar antes, não sei se resolve só por si, mas, enfim, tem que dar as razões para o judiciário. É que o judiciário não é o parâmetro, no meu modo de ver, para se fixar a regra. E com isso eu peço licença realmente mal educadamente para sair, mas é que eu tenho medo de ficar na estrada e depois vai dar um problemão. Boa continuação, professores. Obrigada, professor. Só passar a palavra para o Rick, caso tenha algum comentário, ou talvez para falar sobre a questão de o procedimento que é adotado na Europa para consultar as partes antes de liberar o acesso a documentos por terceiros. Yeah, thank you very much. To start, I fully agree that we need legal certainty and that we have to, oblige by the rules and that the rules should be set by objective parties. And I
don't get me wrong, I wouldn't say that KJ is not objective, so that's not the point I'm trying to make, but the point I'm trying to make is that there should be clarity, the legal certainty I was talking about. And the way we try to do that in Europe is that each and every party that submits documents or information to the European Commission can claim confidentiality in relation to the contents of those documents or information. And the question is, what is confidential information in the first place? That can either relate to trade secrets or business secrets or to other confidential information. But it's the submitting party that has to claim for confidentiality. Business secrets are usually defined as secrets, of course, which are kept secret, and that measures have been taken to keep it secret and to maintain it secret. And they need to have a certain commercial value in order to qualify for a trade secret. Other categories of confidential information can also be the identity of a party, for example. It can be that a complainant has submitted valuable information for the ongoing investigation by the authorities, but it does not that he or she wants to remain anonymous because they are in a, let's say, ongoing trading relationship with the party subject to investigation. So that can also be a reason for claiming confidentiality. Professional legal privilege, for example, if they come to a law firm and say, please give us the file you have in your cupboard, can we take it with us, or can we make a copy, or can we get an extract from it? Of course, that does not relate to professional legal privilege documents. The authority is not entitled to take them with them. So in that case, there is at least a certain degree of legal certainty. However, the Commission and also the national competition authorities usually only provisionally decide on a confidentiality claim. So at a later stage, they can still get back to their decision. And the question is, if they are planning to get back on that decision and to reverse that, and to intend to publish the decision, or to still do that, what are the rights of a defending party in that case? Well, on a European level, they have the possibility to, well, it's not a formal appeal, but they can bring the confidentiality claim to an independent hearing officer who will then decide on the confidentiality claim, and he will have a final say in that. In the Netherlands, for example, the appeal can be brought before the administrative courts who have the final say in that case. So I think that that is a sufficient safeguard for the parties involved that are submitting information to the Commission or the National Competition Authority. But of course, there will always be a debate, first of all, on what is confidential, and second, is it in the weighing of interest, is it important enough to keep it confidential, or should that provisional decision be reversed? Bom, a gente tem mais 8 minutos. Deixa eu passar a palavra, Pedro e Procurador Agra, por favor. Obrigado, Karen. Parabéns pelo painel, muito ilustrativo, né? E de abordagens, diria assim, nevrálgicas, né? E aqui queria passar uma informação e fazer um questionamento, uma sugestão. A primeira informação é a seguinte: a Procad, pelo menos nos próximos 2 anos, enquanto eu estiver por lá, em todos os processos de acesso à informação pretérito, eu irei dar parecer contrário a qualquer acesso. Não entendo de outra forma. Foi feito o acordo, está posto ali, vou contra qualquer acesso e vou, inclusive, defender em plenário. Quebra a segurança jurídica,
Quebra absolutamente tudo, principalmente se tiver lá escrito, as partes acordaram e não dá acesso a tais e tais documentos. Traz uma insegurança sem tamanho. Então, tudo bem, aí vai dizer, qual é o documento que ela não quer dar acesso? É uma procuração. Bom, está escrito ali que é todo e qualquer, então não é todo e qualquer. Não foi previsto isso no acordo, aí vamos analisar. O documento é sensível ou não é sensível? Se for sensível, não tenham dúvidas. Até porque, com a atual reestruturação que demos administrativamente lá na Procad, os processos que estão na UCD, Unidade de Cumprimento de Decisão, passarão obrigatoriamente por mim. E saibam vocês e o mercado, em todos eles eu irei dar parecer contrário ao acesso a qualquer das informações pretéritas. Da resolução em diante é outra conversa. Vamos ver o que é que as partes vão decidir, o que o plenário vai decidir. Mas aquilo que as partes anuíram e o plenário chancelou é dever institucional e legal da Procad defender as decisões do CAD. E assim procederemos. Tá? Essa era a primeira informação. E o questionamento que trago é referente à nova norma procedimental, à questão dos embargos. Infelizmente o professor Yashel saiu, mas eu entendo que essa criação também não passou por mim, chegou recentíssimo, como vocês sabem, a estrutura disso, e é impossível, inviável e um monstro jurídico pleitear, através de embargos declaratórios, o enfrentamento de fatos não abordados na decisão. Dá a um recurso de reconsideração o nome de embargos declaratórios. E aí também saibam que a partir de segunda-feira eu vou trabalhar para mudar isso aí, porque não dá. É impossível chamar de embargo declaratório uma medida com este a esse. Pode ser, é possível essa medida? Vamos ver, mas o nome não vai ser esse, porque processualmente não se aplica embargos declaratórios para esta situação. E aí a minha propositura, eu disse que era uma colocação e uma propositura. A propositura é o quê? Por que não pensar de quando da decisão do caso o conselheiro já indicar tais e tais documentos são de acesso, o acesso restrito, se já não tiver feito, e não através de uma provocação das partes em embargo declaratório. Eu já disse ali, e isso facilita o trabalho da Procad. Por que facilitaria o trabalho da Procad? Porque quando ela fosse judicializada, ia judicializar o quê? Aquela decisão onde o conselheiro já tinha adiantado, olha, isso aqui eu não vou dar acesso, que é informação sensível, isso aqui é o risco do negócio, isso aqui é planilha de preço, isso aqui é não sei o quê. Acabou. Facilita a vida da Procad e facilita a vida também do judiciário. Né? A gente, vamos primeiro ouvir, e se a gente não pegar um juiz sensível? E aí? Toma. Né? Finalmente e felizmente, pelo menos o que me chegou essa semana, uma desembargadora mandou dar acesso a alguns documentos e disse, respeitando o regimento interno do CAD. Aí ficou simples, né? Eu disse, olha, desses 9 documentos aqui, eu vou te dar acesso a 2, pelo menos foi o despacho que fiz, vou te dar acesso a 2, um é uma procuração e outra é a eleição de um CEL. Pronto, e o restante não vai ter acesso, porque está dentro desses casos aqui. Então, é essa a propositura. O que é que vocês acham dessa modificação primeiro, eu vou pleitear a mudança. Isso aí é ponto sem volta. Né? E mudar como? Mudar para que a especificação seja prévia na decisão. Porque aí, se você quer embarcar, você já sabe ali quais são os documentos. Como a Paula falava, vou ter só 5 dias, você precisa de 30. Mas está ali já na decisão. O restante, para quando você for embargar qualquer outro ponto da decisão, você também não teria 5? Mas ali já está dito, olha, tal documento é isso, é aquilo. Então, é uma questão de evolução também, adequação. Porque o que é que a gente tem hoje no sistema, no PJE? Quando a gente faz uma petição, a gente não tem que dizer qual é o documento e dizer o que é? Ou bota só documento comprovatório? Não. Tem um outro campozinho que você vai especificar. Alguns juízos mandam devolver para você colocar, nominar cada um dos arquivos. Quem já não passou por isso? Então, cabe a nós, também no mercado concorrencial, quando juntar o documento, dizer, isso aqui é planilha de preço, isso aqui é informação sensível. Por quê? Porque aí o CAD vai analisar, os conselheiros vão analisar, a Procad vai analisar. Mas você pode pegar uma procuração e dizer, informação sensível, como foi posto nesse caso aqui que me referi, da semana passada. Bom, paciência, informação, uma procuração não é informação sensível, tampouco uma eleição de um CEL, onde a ata só diz absolutamente isso, e está lá no site da empresa que ele é o CEL da empresa. Então, é uma coisa
de outro mundo. Então, era essa informação que eu queria dar e essa sugestão que falo. Não seria muito mais fácil para todos e menos burocrático e mais prático que na decisão já especificasse? Obrigado pela atenção. Pedro, só em prejuízo do tempo, a gente tem 2 minutos, é uma perguntinha rápida e a gente passa para os panelistas. Bom dia a todos, parabéns, Karen, a seus colegas que idealizaram o painel, os panelistas. Ótimo ouvir do senhor procurador esse compromisso, mas nós temos outras 7 cabeças para convencer também. E eu queria só colocar e ouvir o Belon sobre um ponto muito prático. É bastante comum hoje a SG desmembrar um processo por não ter encontrado alguns dos representados, e eu vou dar um exemplo hipotético, um processo de 30 representados, 2 estrangeiros não foram encontrados e o processo foi desmembrado. O processo principal foi julgado antes da resolução 21. No processo segundo, desmembrado, o julgamento se fez depois e há uma discussão, uma proposta de abertura de informação. Como garantir o contraditório se as partes que serão afetadas por esta decisão não estão no processo? O processo, mais uma vez, tem 2 ou 3 pessoas físicas que não foram localizadas e as empresas e as demais pessoas estavam no primeiro processo que já foi julgado há 2 anos atrás, por exemplo. Então, como garantir o contraditório numa decisão que vai mandar abrir informações que podem afetar partes que não estão representadas no processo que está sendo julgado? Bom, eu tenho 23 segundos para acabar, então eu vou tentar resolver, vou responder da forma mais direta. Esse é um revés, né? Tem revelia, então, a princípio, já tem que entrar na conta de todo mundo que a pessoa investigada no estrangeiro que é revel, pode ter uma surpresa lá na frente. Mas isso eu estou falando do ponto de vista institucional. Na prática, eu vou te dar a resposta que o tempo esgotou. Não sei, nós vamos ter que rodar isso para ver o que vai acontecer, o que o Conselho vai decidir. O Conselho já decidiu mandar a SG voltar a investigar processo administrativo filhote de pessoas do estrangeiro com recomendação de arquivamento por eficiência processual. O que vem pela frente? A gente vai ver a partir da massa crítica do produto de uma política pública que a gente pode fazer. Bom, gente, o nosso tempo está esgotado. Não? Tem 5 minutos? Bom, dizem que temos mais 5 minutos. Quer fazer mais algum comentário adicional? Não. Na verdade, que já está o fogo. Fair play, gente. Eu tinha 20 segundos. Daqui a pouco a gente pega fogo na mesa, eu não gostaria. Tá, não, quero agradecer novamente a presença de todos aqui, dos panelistas. Nós continuamos o debate ao longo do dia, no nosso coquetel. Estaremos aqui à disposição. O Dr. Mauro Grimmer está louco para debater comigo. Vai ser um prazer. Sempre é um prazer, professor. Muito obrigada. Obrigado.